Olá, pessoal! Esse vídeo tem o intuito de auxiliá-los na resolução da atividade 12. Nessa atividade, nós temos os exercícios que estão descritos lá no caderno do aluno, no volume 3, na página 36. E ele pede a utilização de um simulador. Então, como eu sei que às vezes pelo celular não fica muito legal, não dá certo, então vou deixar o vídeo aqui para vocês se basearem para fazer as atividades. Então, quando eu falo em balanceamento de equações químicas, do que eu estou falando, né? Eu estou falando dos ajustes dos coeficientes estequiométricos das substâncias. Para quê? Né? Qual é o objetivo disso? É estimar a quantidade de cada reagente, de cada produto presentes em uma reação química. Então, o que são esses coeficientes estequiométricos? São esses números que vêm à frente da fórmula da minha substância. Então, o que esse simulador vai nos auxiliar? Vai nos auxiliar a determinar esses coeficientes, esses números que vão vir aqui, para que eu tenha uma equação química balanceada, ou seja, tudo aquilo que eu tenho nos meus reagentes deve ser igual àquilo que eu tenho nos meus produtos. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 átomos de nitrogênio nos reagentes, eu devo ter 2 átomos nos produtos também. Primeira coisa que eu vou ajustar aqui é uma ferramenta. Eu vou pedir para a gente usar a balança. Então, o que eu vejo? Aqui no meu reagente, o nitrogênio. Então, no gás nitrogênio, na molécula do gás nitrogênio, quantos átomos eu tenho compondo a minha molécula? 2. Na molécula de amônia, né? Já que essa reação é a síntese da amônia. Na molécula da amônia, eu só tenho um átomo de nitrogênio que compõe. Então, o que eu posso pensar? Que se eu colocar o número 2 aqui, eu tenho 2 átomos, e 1 aqui eu tenho, né? 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio nos reagentes e 2 vezes 1, que eu não tenho escrito aqui, mas eu sei que é 1. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio e 2 nos reagentes e 2 átomos de nitrogênio nos produtos. Mas olha aqui na minha balança. Para o nitrogênio, tudo bem, tá certo. Mas e para o hidrogênio, tá certo? Não. Quando eu coloquei esse 2 aqui, eu acertei a quantidade de átomos de nitrogênio, mas a quantidade de átomos de hidrogênio não tá certa. Por quê? Se eu tenho 0 aqui, como se não tivesse esse reagente na minha reação. E aqui tendo 2, 2 vezes 3, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Que número que teria que vir aqui na frente, que multiplicado por 2 daria um 6? 1 daria certo? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. A balança ainda não está o quê? Equilibrada. Mas e se eu colocar o 3? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Quantidades de nitrogênio nos reagentes e nos produtos é igual. E nos reagentes e nos produtos a quantidade de hidrogênio também fica igual. Então, eu tenho uma reação química o quê? Balanceada. Então, isso que é balanceamento de uma reação química. É eu ter a mesma quantidade de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos. Quantidades iguais. O exercício propõe 3 reações. A síntese da amônia. Agora, a gente vai fazer a hidrólise da água. Aqui, eu tenho tudo zerado, a balança está equilibrada. Mas se eu olhar aqui nos meus reagentes, eu sei que eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes e 2 nos produtos. Ó, nossa, estaria tudo certo. Só que, de cara, eu vejo que aqui, na molécula de gás oxigênio, que é um dos produtos, eu tenho 2 átomos de oxigênio que formam esse produto, certo? Então, eu tenho que ter quantos aqui nos reagentes? 2 também. Então, vamos lá. Ah, acertei a quantidade de oxigênio. Ó, eu tenho 2, 2 vezes 1, 2 nos reagentes e 1 vezes 2, 2 nos produtos. Oxigênio está ok. Hidrogênio, a quantidade de átomos de hidrogênio está ok? Não, olha aqui a balancinha desequilibrada. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui nos meus reagentes. Então, eu preciso ter
4 átomos de hidrogênio aqui nos meus produtos também. Que número multiplicado por 2 dá 4? 2. Então, 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Então, agora eu tenho quantidades de hidrogênio e de oxigênio equilibradas. A mesma quantidade de átomos de hidrogênio nos reagentes. 2 vezes 2, 4 é igual a 2 vezes 2, 4. Quantidades de átomos de hidrogênio nos produtos. O mesmo tem que acontecer com o oxigênio. 2 vezes 1, 2. Átomos de oxigênio nos reagentes, 1 vezes 2, 2, 2 átomos de oxigênio nos produtos, certo? Equação balanceada. Agora vamos para a queima do metano. Olhando aqui para a queima do metano, eu vejo que eu tenho metano reagindo com gás oxigênio, que dá gás carbônico mais água. Olhando aqui, né? Se eu tivesse um de cada um, porque se eu tiver 0, já não tem reação acontecendo, né? Porque nada não forma nada. Então, vamos supor que fosse 1, né? Então, uma molécula de metano tem 4 átomos de hidrogênio. Olhando aqui na minha balancinha, eu só tenho 2 nos produtos. Aliás, só tenho só tenho 2 nos produtos. Que número teria que vir aqui na frente, então? O 2, porque eu teria 1 vezes 4, 4, 2 vezes 2, 4, 4 átomos de hidrogênio. Carbono, 1 vezes 1, 1 vezes 1, tá ok. Um átomo de carbono nos reagentes, um átomo de carbono nos produtos. E agora, vamos acertar o oxigênio? Eu tenho 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio no gás carbônico. E 2 vezes 1, 2. Mais 2 átomos de oxigênio aqui na molécula de água. Então, eu tenho, ao total, 4 átomos de oxigênio nos produtos. Quantos que eu tenho que ter no reagente? 4 também. Que número, então, vezes 2 dá 4? 1 vezes 2 dá 2. Mas se eu colocar o 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Acertei a quantidade de oxigênios também. 4. 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio no produto. 1 vezes 2, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4 átomos de oxigênio nos produtos também. Então, balanceamento de uma equação química é isso. É eu tornar tudo que eu tenho nos reagentes igual ao que eu tenho nos produtos, em número de átomos. Então, se eu tenho um átomo de carbono no reagente, eu tenho que ter um átomo de carbono no produto. Se eu tenho 4 átomos de hidrogênio nos reagentes, eu tenho que ter 4 nos produtos. E do oxigênio, 4 nos reagentes e 4 nos produtos. Para isso, eu tenho que acertar quem? Os coeficientes estequiométricos, que são esses números que indicam a quantidade desse reagente e desse produto na minha equação química. Pessoal, espero que tenha ajudado e que auxilie vocês na resolução da atividade 12. Participem dos atendimentos síncronos ao vivo, pelo chat do Centro de Mídias e pelo Google Meet, às quartas-feiras, às 10 horas. E, para demais dúvidas, estou disponível no WhatsApp, mensagens pelo Google Classroom ou pelo aplicativo do CMSP. Tchau, tchau, até mais.